Olá, aqui é Silvia Medeiros e na aula de hoje nós vamos confeccionar a capa de uma almofada. Nesta aula nós vamos ver tudo aquilo que nós aprendemos nas aulas anteriores e hoje nós vamos aplicar um pouquinho de cada etapa. Vamos lá? Nós vamos esquadrar a almofada ao tecido paralelo à orelha. Para isso, nós pegamos a fita métrica e medimos a distância do fio do tecido. Toda a modelagem, ela vem com marcação de fio de tecido. Se vocês não têm uma modelagem e estão copiando de uma outra peça, sempre a parte reta, aqui assim, é o fio do tecido. Esta parte aqui é paralela, colocamos paralela à orelha. Então, aqui, ó, nós vamos fazer uma marcação de 2 centímetros para eliminar a orelha, que é uma parte que fica um pouquinho mais grossa. 2 centímetros aqui, aqui já não estamos tão com 2 centímetros, organizamos um pouquinho mais. E seguimos aqui, ó. Aqui, acertamos 2 aqui e 2 aqui. Estamos com ela bem alinhadinha. Quando a vendedora corta o tecido, que normalmente rasga, isso nós já falamos numa aula anterior, a parte da trama nunca fica retinha. Quem está direcionando o fio do tecido é a parte do urdume, ou seja, a parte da orelha. Então, agora nós vamos riscar e vamos verificar se aqui, ó, vai dar certinho. Quando eu esquadrei ali, aqui automaticamente já está esquadrado. E aí eu sigo e lá não vai faltar, deu certinho no tecido. Então, agora a gente risca esta modelagem. Esta é uma caneta mágica, que depois ela vai sair essa marcação com o ferro, então eu fico tranquila. Ela não tá pegando bem neste tecido aqui e sigo para cá. Não precisaria riscar, eu posso também cortar direto. Para isso, a gente larga uns pezinhos em cima desta modelagem, para ela não movimentar na hora do corte. E aqui nós partimos para o risco. Como esse tecido aqui ele é bem estruturado, não há necessidade de fazer todos esses riscos. Nós podemos marcar com um pezinho, nós já acertamos a modelagem, colocamos um pezinho em cima de cada um e podemos cortar direto, porque esse tecido ele não vai escorregar. Mas em caso de tecidos escorregadios, além do pezinho, é importante que a gente faça o risco para ficar bem certinho a marcação. Então, agora nós vamos partir para o corte. Para cortar, nós precisamos de uma tesoura. E nós já vimos em aulas anteriores que existem vários tipos e tamanhos de tesoura. Nós vamos escolher uma tesoura aqui. Esse tecido é estruturado, então nós podemos pegar uma tesoura bem robusta. Essa tesoura aqui vai funcionar bem para esse tecido aqui. Para o corte, é importante a gente apoiar a mão em cima da modelagem, estruturar bem, acomodar bem a modelagem. Então, seguimos aqui, ó. Vimos também numa aula anterior a respeito do corte. Nós arrastamos a tesoura na mesa para dar uma estrutura e seguimos cortando, ó, sempre apoiando a mão na modelagem. Apertou um pouquinho, acomodamos ali. Depois a gente faz uma correçãozinha. Então, essa parte já foi feita. Agora, viemos para cá. Eu vou partir aqui no meio, porque vai facilitar. Não devemos ficar movimentando o tecido. Nós andamos na volta do tecido e não o tecido se movimenta para nós, porque senão a gente vai desacomodar ele. Então, sigo aqui. Sempre apoiando com a mão na modelagem
e a tesoura apoiada na mesa. Ela vai dar uma boa estabilidade quando apoiada na mesa. Feito o corte aqui, agora eu vou fazer esta parte aqui, ó. Algumas partezinhas que ficam mastigadas não tem problema, depois nós vamos ter um chuleado aqui que faz toda essa correção. Feito aqui, vamos aqui, ó. Já cortei aqui, então apoio aqui assim e corto entre a modelagem. Então, quando eu tô fazendo um corte, eu já tô separando as duas partes e cortando as duas modelagens. Os dois moldes, aliás. Aqui eu já tenho uma parte, agora vamos partir para outra. Colocando sempre a mão apoiada ao molde. Ops, dei uma mexidinha, vamos acomodar aqui. Largar uma outra pedrinha aqui. Feito. Aqui estamos com a outra parte do molde. Então, para vocês entenderem, essa modelagem é composta de 3 partes. A frente, a parte de baixo das costas e a parte de cima das costas. Então, agora a gente vai cortar essa parte aqui. Deixa eu tirar esses quadros e botar as pedrinhas para cá. Então, aqui. 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 E agora só falta essa partezinha aqui. Feito. Cortado. Aqui nós temos os piques, que é a informação de dobra, a informação de colocação do zíper. Nos piques nós não picamos o tecido, nós riscamos, porque depois na hora da costura vai ser a informação de onde nós vamos dobrar. No caso aqui, ó, nós vamos dobrar para colocar o zíper, aqui vai ser a dobra para cobrir o zíper e aqui nós vamos pespontar. Então, os piques é a nossa informação. A almofada que nós fizemos, nós usamos um tecido com a estampa irregular, ou seja, tanto faz usar assim, ou virar ao contrário, dá o mesmo efeito. Mas caso vocês usem uma estampa regular, ou seja, que ela tenha uma única direção, é importante na hora de vocês cortarem o molde, observarem para fazer o encaixe com todas as direções para o mesmo lado, para não ficar nada de cabeça para baixo. Aqui não vai ser o caso, aqui está irregular. Antes de começarmos a fazer a almofada, nós vamos verificar se a agulha está adequada ao tecido. Para isso, nós colocamos o tecido aqui para cobrir o buraquinho que tem lá, para a agulha na hora de soltar não cair no buraquinho. Baixamos o calcador e tiramos a agulha soltando esse parafuso. Identificamos o tamanho da agulha para ver se está adequada. Ela é uma agulha 11 para tecidos finos. Nós estamos aqui com tecido mais grosso, então nós vamos colocar uma agulha mais grossa. Aqui é indicado uma agulha 14, então é essa que nós vamos colocar. Aqui está a agulha 14. A parte chatinha nós colocamos para trás e a parte que tem um vinco nós colocamos na frente. Acertamos a parte chata para trás, que é assim. Acomodamos no buraquinho, empurramos bem para cima e apertamos o parafuso. Colocada a agulha no lugar, fizemos uma voltinha para ver se ela está circulando bem. Ok, a agulha já está ok.
Agora nós vamos partir para a linha. Nós sempre procuramos uma linha exatamente na cor do tecido. Nós aqui estamos com uma linha parecida, mas não totalmente igual, porque a gente até quer um pouquinho de contraste para vocês verem na hora da costura. Vimos também em aulas anteriores a respeito de cone e retrós. As máquinas domésticas prevêem a colocação de retrós, mas o cone vale muito a pena. Então, nós vamos aqui usar um cone. Então, colocamos aqui, passamos por aqui como se tivesse saindo um retrós da máquina. Então, ele vai dar o mesmo percurso do retrós, saindo daqui. Fizemos essa laçadinha aqui assim, que já vimos em aulas anteriores também, e nós precisamos encher a bobina. Então, pegamos uma bobina, colocamos aqui e fizemos essa voltinha aqui. Prendemos aqui com várias laçadas e trazemos para cá. Inibimos a agulha e ligamos a máquina. E vamos encher a bobina agora, deixar bem cheinha para conseguir fazer toda a almofada. Para encher a bobina, ela vai distribuindo. Então, nós vamos costurando de forma contínua, sem parar. Ok. Ela para quando a bobina está cheia. Uma dica é que nunca encha muito, algumas máquinas ela não vai parar. E quando estufa aqui, essa bobina de acrílico, ela pode arrebentar. Então, minha sugestão é sempre parar um pouquinho antes. Então, nós levamos a bobina para lá, tiramos, vamos cortar antes o fio, separar o fio da bobina com o fio da linha e tiramos a bobina. Agora, nós vamos colocar na caixa de bobina. Nós tínhamos uma linha anterior, que eu estava costurando com uma vermelha, e agora nós vamos colocar esta linha aqui. Também aprendemos em aulas anteriores que tem que deslizar no anti-horário, então a gente coloca assim, ó, em forma de P. A sequência operacional para a confecção dessa almofada, ou seja, o passo a passo para fazer, vai estar disponível no arquivo aqui embaixo, para download. Então, agora nós vamos fazer o chuleado. O chuleado é um zigue-zague que envolve o tecido. Para isso, nós colocamos o ponto no zigue-zague e colocamos o comprimento do ponto entre 1,5 e 2. Aqui eu estou colocando 2. Quando nós colocamos no zigue-zague, a agulha fica para lá e para cá. Levamos a agulha bem para a direita, enterramos ela do lado direito e encostamos o tecido. Não precisamos fazer retrocesso, porque o retrocesso pode embolar na pontinha, então saímos sem retrocesso. E vamos costurar. A agulha vai dentro e fora, sempre dentro e fora. Terminou, levanta o calcador e puxa a linha nesta pontinha. Quando tem uma dificuldade para sair, nós mexemos no volante, puxamos mais ou menos de 10 a 15 centímetros e cortamos a linha. Feito este lado, vamos para o outro lado, aonde está o pique, e que vai ser o local onde vai receber o zíper. Novamente, colocamos a agulha do lado direito, encostamos o tecido e vamos seguir. Se vocês estiverem costurando e o tecido de vocês der uma trancadinha aqui, vocês puxem por esse fio aqui. Chegou ao final, levantamos o calcador,
levantamos a agulha e puxamos aqui, cortamos na pontinha e já deixamos o fio para receber a próxima costura organizadinho. Feito o chuleado. E aqui está o chuleado. Vocês observem que ele envolve o tecido. A função do chuleado é para não desfiar o tecido após a lavagem. Por isso, nós colocamos nas duas partes onde nós vamos receber o zíper. Aqui está o chuleado onde nós vamos receber o zíper. O zíper que nós vamos usar é um zíper comum. Nós colocamos sempre o direito do zíper junto o direito do tecido, ou seja, o cursor do zíper fica do lado direito do tecido. Uma boa maneira de ver se vai colocar certo, porque às vezes dá confusão, é já posicionar o tecido de maneira como se estivesse pronto. Então, assim, ó, o que nós queremos? Nós queremos que a costura fique assim. Quando nós viramos do avesso, ela vai ficar assim. Então, sempre que vocês tiverem dúvida de que forma montar alguma coisa, vocês sem a costura posicione como vocês querem e aí no desmonte, quando vocês trouxerem, vocês observam a maneira que vai costurar. Então, é cursor do lado direito do tecido. Foi previsto na modelagem deixar o chuleado aparecendo. Então, nós vamos colocar o cadarço rente ao chuleado. Nós vamos alfinetar e depois vamos para a máquina costurar. Então, é aqui, ó, já podemos, como o zíper é maior e na almofada pode ser maior e nós cortamos na lateral, nós já colocamos este lado aqui, ó, porque depois nós passamos a costura aqui e aqui nós cortamos. Então, colocamos aqui, vamos passar alguns alfinetes. Opa, aqui. Alfinete aqui. Podemos, como esse tecido é bem estruturado, não precisa de muitos alfinetes. Mas caso tu não tenha segurança, pode inclusive alinhavar. Alguns tecidos mais estruturados não exigem um alinhavo, mas no caso de um tecido muito fino, é importante que alinhave. Feito aqui, nós vamos para a máquina agora costurar. Nós estávamos com o ponto no zigue-zague por conta do chuleado. Agora nós queremos uma costura reta. Então, nós observamos a agulha para cima e nós vamos botar no ponto reto. A agulha para cima porque movimenta e se tiver lá embaixo pode quebrar. Colocamos na reta. Vamos colocar um ponto de 3 a 3,5. Eu vou colocar 13,5 aqui. E nós vamos costurar em cima do cadarço do zíper. Colocamos todo o calcador em cima do cadarço do zíper. Temos a opção de trazer a agulha mais próxima à cremalheira. Então, nós vamos fazer isso. Eu vou movimentar a agulha, levando mais próxima à cremalheira. Já posso tirar esse alfinete daqui, que já está preso aqui. E aí, vamos costurar, começar a costura com retrocesso. Todo início e final de costura tem o retrocesso. Então, vamos lá. Vamos para trás e agora seguimos para frente. Observem que nós estamos deixando o chuleado aparecendo. O calcador vai arrastando do lado da cremalheira. Ele não pode subir na cremalheira, porque senão compromete o zíper. Tira mais um alfinetinho. Chegou aqui, tiramos mais um alfinete. Supondo, é só um exemplo que não é o nosso caso aqui, mas supondo que o zíper estivesse no mesmo tamanho e que o cursor estivesse aqui atrapalhando, nós cravaríamos a agulha, levantaríamos o calcador e tiraríamos o nosso obstáculo do caminho, ou seja, traríamos para cá. Nosso caso, o cursor ficou para cá, não precisaria, mas eu quero demonstrar caso isso aconteça com vocês. Daí seguimos a costura. Chegou na pontinha do tecido, damos um retrocesso e saímos. Feito. Esta costura já está pronta, mas só posicionamos o zíper no lugar. Ainda temos que fazer um acabamento nele. Levantou o calcador, puxou o fio. Como deu o retrocesso, pode ser cortado bem na pontinha. Ok.
Agora nós vamos fazer um pesponto, que é a costura externa e é o cartão de visita da peça. Então assim, ó, antes nós só tínhamos posicionado o zíper, agora nós queremos pespontar. Então nós precisamos trazer o tecido rente ao cadarço, a cremalheira do zíper. Passamos o fio para trás, posicionamos aqui e nós queremos uma costura de 0,5, ou seja, uma costura bem próxima à cremalheira. Temos o posicionador da agulha, novamente com a agulha para cima, levamos toda para o lado direito. E aí ficamos com um espaço menor que vai costurar entre o cadarço e o tecido. E agora vamos, ó, observem que nós temos que empurrar o tecido, acomodar bem do ladinho da corrente do zíper, da cremalheira, e nós vamos sentindo o calcador arrastando pela cremalheira. Começamos com o retrocesso e voltamos. Ponto 13,5, tá tudo ok. Vamos lá. O ponto. Ó, sempre empurrando o tecido de maneira que fique bem do ladinho da cremalheira. Vocês vejam como é importante o uso das mãos, ó. Tem que estar sempre acomodando o tecido. Chegou na pontinha, faz o retrocesso. Feito, levanta o calcador, puxa, deixa mais ou menos um fio de 10 a 15 centímetros e cortamos na pontinha. Um lado já está pronto, ó. Esta parte aqui. Quando nós fizemos o pesponto com 0,5 centímetro, que nós acomodamos o tecido até a cremalheira, mas demos 0,5 centímetro, nós queremos esse espaço aqui, que é para o cursor transitar com tranquilidade. Quando fazemos muito na pontinha, tem que tomar cuidado porque eventualmente o cursor belisca o tecido e nós não queremos que isso aconteça. A parte de baixo do zíper já foi colocada, agora nós vamos colocar a parte de cima. Visualmente, nós queremos que fique assim, ou seja, o zíper não vai ficar aparente, nós vamos tapar ele com uma binha, que foi o que a nossa modelagem previu. Para isso, nós fazemos isso aqui, ó, trazemos o tecido para cá e colocamos aqui. O cuidado que temos que ter é para ele ficar bem esquadrado aqui e bem esquadrado aqui. E mostrando o chuleado aqui. Então, é bem nessa posição, ó, tá certinho aqui e aqui nós vamos costurar. Colocamos uns alfinetes para segurar o zíper ao tecido e partimos para a costura. Então aqui, agora nós vamos costurar o zíper. Ainda estamos com ele para fora, porque depois que nós vamos cortar essa parte. Então posicionamos bem no cantinho do tecido, bem nesta parte. Vocês observem que a agulha tá para o lado direito, só que agora nós queremos aproximar da cremalheira, ou seja, da corrente do zíper. Então com a agulha para cima, nós pegamos esse movimento da agulha e trazemos para a esquerda. E começamos sempre com retrocesso. Nunca esquecer o retrocesso. Tiramos o alfinete, enxergando o zigue-zague, o chuleado, vamos costurando. Chegou próximo ao alfinete, tiramos. Tira aqui. Chegou aqui, retrocesso e sai costurando. Chega aqui, levanta, deixa um espaço de linha e corta na pontinha. Feito esta parte. Aqui nós temos o molde da frente da almofada. Aqui tá as costas que nós estamos preparando e já colocamos o zíper. Agora nós precisamos acomodar a parte das costas da almofada a parte da frente. Então, nós acertamos bem aqui. Antes
o pesponto foi rente à cremalheira do zíper. Agora, nós queremos criar uma aba nessa almofada, então nós vamos deixar o zíper tapadinho, fechadinho. Essa colocação de zíper é bem interessante para quem tem animaizinhos domésticos em casa, porque o zíper não fica com o cursor aparecendo, não corre o risco deles mexerem e roerem o cursor. Então, a almofada é bem interessante. Então, agora nós acertamos aqui, ó, esta parte aqui, ali, ó, bem certinha, e aqui também, ó. Mas nós também fizemos uns piques informando aonde íamos dobrar. Então, se a gente não cortou nada do tecido e fez tudo direitinho, nós marcamos este pique aqui até aquele pique ali e ele vai fechar bem direitinho na medida. Feito isso aqui, agora nós vamos passar alguns alfinetes nessa parte de baixo. A costura vai ser em cima do zíper. Então, colocamos o alfinete aqui para segurar o tecido. Um alfinete aqui e o outro alfinete nesta parte aqui. Então, ó, nós estamos com as duas partes do mesmo tamanho, só que esta aqui nós botamos um volume, uma aba aqui. E agora nós queremos costurar entre esses dois tecidos em cima do cadarço do zíper. Só que nós vamos costurar pelo lado direito, ou seja, nós não vamos enxergar. E antes disso, para ver se tá ok, ó, nós espelhamos aqui assim, ó, colocamos aqui para ver se tá encaixando e colocamos aqui. É sempre importante fazer isso de espelhando a peça para não acontecer dela ficar torta, ó, tá todo ok. Então vamos para a máquina de costura. Nós não vamos enxergar o zíper, mas nós vamos sentir o zíper. O calcador vai arrastar do lado da cremalheira do zíper. Ele não pode subir na cremalheira. E o calcador, até então eu não falei, mas o calcador para costura desse zíper é um calcador de uso geral. É aquele que vem na máquina, não precisamos de um calcador especial. Então tá aqui, ó. A agulha já tá do lado que nós queremos, ou seja, ela está toda movimentada para a esquerda. E vamos começar a costura. Então, é o retrocesso. E daí viemos costurando. E eu vou sentindo aqui assim a cremalheira do zíper. Ó, sempre é bom ir sentindo. Posso até colocar a mão aqui e vou levando a costura. E ela vai ficar bem retinha. Alguns tecidos, eles vão começando a enrugar no meio do caminho. Aí te crava a agulha, levanta o calcador e dá uma acomodadinha, uma puxadinha nele, que ele vai acertando. E sempre arrastando aqui. Aqui eu já posso tirar esse alfinete. Chegou na pontinha, ó, vem que o calcador arrastou do lado da cremalheira. Chegou nessa pontinha, retrocesso para reforçar a costura. Levanta o calcador, puxa a linha e corta o fio, deixando uma distância que depois a máquina não vai desenfiar. Já coloca para trás e deixa ela prontinha para a próxima costura. Então, feito aqui a costura, ou seja, aqui um pesponto fininho, aparecendo o zíper. Aqui nós temos uma aba larga, que vai cobrir o zíper, não vai aparecer o zíper. Até para aquela coisa de quando vai deitar em cima de uma almofada, o rosto não fica batendo no zíper, é tudo tecido. Agora, nós precisamos eliminar essa parte, e nós vamos unir a parte das costas, a parte da frente da almofada. Para isso, nós precisamos abrir o zíper de maneira que passe a mão, porque depois que nós costurarmos toda a volta, nós vamos ficar com a almofada fechada, então a gente precisa aqui para desvirar a almofada. Feito isso, nós acertamos bem aqui, vamos costurar esta abinha aqui, ó, esta parte aqui nós vamos costurar, porque daí nós podemos eliminar o zíper. Nunca cortem o zíper antes de fazer essa costura, porque numa distração pode puxar o cursor e ele escapar, e daí é bem difícil de colocar depois, às vezes nem consegue.
Então, agora nós queremos fazer esta costurinha aqui assim, ó. Unir um ao outro. Então, vamos lá, ó. Já deixei o suficiente para passar minha mão. Nós queremos unir, deixar lado a lado. Então, é importante nós vamos prender essa aba, é importante a gente colocar os alfinetinhos de maneira que fique bem preso. Aqui e aqui. Ou seja, depois quando a corrente, o cursor vir, vai estar bem juntinho. E nós vamos unir isso aqui à abinha que ficou. Tá lá atrás. E agora vamos costurar. Eu vou ligar a luz. A iluminação talvez atrapalhe um pouquinho o vídeo, mas é necessário porque a máquina funciona quando eu ligo e eu preciso ter uma visão boa aqui. Então, puxa um pouquinho o zíper aqui, ó, vocês veem que tá bem certinho. Uso uma margem bem pequenininha e eu tava com a agulha do lado esquerdo. Agora eu vou colocar a agulha no centro, ó, bem alinhada ao centro. Fios de tecido a gente sempre, fios de linha a gente sempre tira do nosso caminho para não atrapalhar. Então, um retrocesso no início, passamos por cima do zíper, a máquina passa tranquilamente, mas se por acaso a máquina de vocês tiver problema, vocês podem costurar com a mão. Essa aqui não teria problema, mas só para mostrar que é possível também fazer uma costura manualmente, sem aceleração. E aí vem até aqui, dá um retrocesso novamente. Feito. Prendi o zíper. Agora essa parte aqui está presa, eu não perco mais o cursor. Ó, tá bem preso aqui. Feito. Corto as linhas. Então aqui, ó, o zíper agora ficou preso aqui. Nós podemos cortar com segurança, porque o cursor não vai mais sair. Ele tá bem preso. Então, fizemos aqui, ó. Cortamos aqui. Visto do lado direito, ele tá preso, ó. Não perdemos mais. E continuamos com ele aberto para unir um lado ao outro. E agora vamos acertar para fazer a união e encerrar a nossa almofada. Costuramos aqui a abinha, ou seja, prendemos o zíper. O cursor agora não vai passar, não vai se perder. E mantemos aberto, porque agora nós queremos costurar, fechar a almofada. E é preciso que fique aberto para nós desvirar depois. Então, nós agora unimos o direito com o direito, fazendo um encaixe perfeito aqui assim, e vamos costurar. Então, vamos colocar o alfinete em toda a volta. Se vocês não se sentirem seguras com o alfinete, pode alinhavar, não tem problema algum. Mas à medida que vocês forem criando habilidade, vocês não vão mais sentir a necessidade do alinhavo. O alfinete é o suficiente. Então, acomodamos todo o quadradinho com o alfinete. E vamos costurar meus alfinetes aqui. Feito aqui. Então, vamos começar costurando por aqui. Aqui eu tenho um truquezinho para quando a gente corta o zíper, porque vocês viram que aqui, ó, eu tenho uma chapinha que tranca. E aqui eu não tenho, aqui eu só tô com uma costurinha. Então, a gente pega a sobra do zíper, tira essa partezinha aqui assim, e vou colocar aqui assim, ó, para dar uma segurança maior, tá? Então, nós vamos fazer essa costura. Então, nós colocamos aqui, nós vamos costurar um pouquinho antes de começar aqui o zíper, e aí essa partezinha que eu cortei, nós vamos posicionar aqui e costurar normalmente. Nós queremos margem de costura de 1 centímetro, que foi previsto na modelagem 1 centímetro. Para isso, nós já vimos nas aulas anteriores que 1 centímetro é da agulha até a primeira reguinha. Então, é o que eu vou fazer agora. Vou posicionar da agulha a primeira... aqui, da primeira reguinha. Começo com o retrocesso. Já observei a agulha, tá no ponto reto, tá no centro e tá no 13,5. Começo com o retrocesso e costuro por cima desse cadarço. E agora, fazendo toda ela com 1 centímetro de margem.
Chegou aqui, quando eu vejo que está faltando 1 centímetro aqui, eu cravo a agulha, levanto o calcador, viro o tecido, ó, não foi bem 1 centímetro, ficou 1,5 centímetros. Eu quero 1 centímetro, então eu volto aqui, dou mais um ponto e agora vamos ver se eu estou em 1 centímetro. Ok, aqui ó, 1 centímetro e sigo costurando. Mesma coisa aqui, ó, prevejo 1 centímetro, aqui assim, cravo a agulha, levanto o calcador e trago para cá. Tô aqui um pouquinho antes, vamos fazer mais um pontinho. Aqui. Agora sim tô no 1 centímetro e segue costurando. É comum essa chapinha tá 1,5 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro. Eu vou vir com essa costura, eu não posso bater com a agulha nessa chapinha. Então agora eu venho cuidando, costurando o meu 1 centímetro e ó, não vai bater, mas fiquem atentos a isso. Se vocês verem que vai bater, vocês tirem essa chapinha e segue costurando. Quando chega próximo a um alfinete, tira. Até pode costurar em cima do alfinete, mas já vai comprometendo o tempo de vida da agulha. Então, segue a costura. Mais 1 centímetro aqui. Virou da agulha a primeira reguinha 1 centímetro. Segue costurando. Tiro o alfinete e venho costurando aqui. Quando faltou 1 centímetro, cravo a agulha, levanto o calcador, viro o tecido e segue a costura. E agora eu vou de encontro a este retrocesso. Só que, como eu quero um reforço maior aqui, eu vou passar por cima dessa costura e vou fazer um outro retrocesso aqui. Ou seja, na parte em que eu cortei, eu tô dando um reforço dessa abinha e de 2 costuras. Então, sigo costurando por cima da costura anterior. Chego aqui, dou um retrocesso e finalizei. Feito. Levantei o calcador, puxei o fio e vamos cortar a linha. Já fizemos toda a volta com costura reta e margem de 1 centímetro. Cuidamos ali para não bater naquela chapinha, ou seja, 1 centímetro, tinha mais, e aqui fizemos um reforço. Agora nós precisamos fazer um retrocesso em toda a volta, desculpa, um retrocesso não, um chuleado em toda a volta, para não desfiar, ó, vocês veem que o tecido, esse desfia pouco, mas alguns desfiam muito. Então nós vamos fazer o mesmo chuleado feito aqui, na volta, para não desfiar. Se tem a máquina overlock, faz com a máquina overlock. Tendo só a doméstica, é o chuleado que vai conter para não desfiar. Então vamos lá? Chegou no cantinho. Acomodou a agulha, cravou a agulha, viramos para este lado e seguimos costurando. Observem a importância das mãos em cima do tecido para acomodar. Ó, e aqui tá ficando o ponto protegendo o tecido, para não desfiar. Aqui eu quero uma fora e uma dentro, então coloco fora, aproximo um pouquinho e sigo. Quando chega aqui, ele vai costurar esse cadarço também.
vira pra cá e segue. Aqui. Baixa o calcador, vem aqui, ó, já tá bem do ladinho, segue costurando. Passa um pouquinho, porque nós não vamos dar retrocesso. Puxa, levanta o calcador, puxa o fio e eu vou cortar um pouquinho distante, porque aqui, como eu não dei retrocesso, eu vou querer dar um nozinho. Não há necessidade, porque eu cruzei ali, ó, não vai desmanchar. Mas, por descargo, algum tecido que de repente é um ponto não muito tranquilo, a gente dá um nozinho que não vai mais desmanchar. Agora, eu corto aqui. E tá feito todas as costuras. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui estamos com chuleado, ele vai proteger para o tecido não desfiar. Limpamos todos os fios que estiverem pendurados, a gente faz uma limpeza. Deixamos esse espaço para desvirar a almofada e agora nós vamos desvirar. Agora a gente vai ver o efeito da nossa almofada. Os cantinhos a gente vai acomodando. Trazemos toda ela para, ó, já posso abrir um pouco mais até esse, deixar para abrir depois, espera aí. Vira aqui, aqui. Vocês viram que o buraquinho é para desvirar a almofada. Então, se o tecido é meio grosso, o buraquinho tem que ser maior. O tecido fino dá para ser o suficiente para passar a mão. Desviramos aqui, aqui e aqui. Ela está aqui, mas a gente quer acomodar cada um dos cantinhos. Então, pode ser com a pontinha de uma tesoura. Vamos abrir mais aqui. E a gente vai aqui, ó, e acomoda bem o cantinho. Acerta cada uma das pontinhas para acomodar bem. Assim. E aqui assim. Feito. Aqui está a capa da almofada que nós fizemos aqui em aula, mas no material didático vocês têm todo o passo a passo. Acompanhando o vídeo material didático, vocês vão fazer com tranquilidade essa e muitas outras. E partindo de almofadas, depois vocês vão ver que vão ficar aptos a fazer todo e qualquer parte, tanto do artesanato quanto do vestuário. Só a capa da almofada está aqui, nós precisamos de um enchimento para ela. O enchimento é isso aqui, que é uma fibra, nós fazemos o quadradinho, conforme está aqui, e colocamos uma fibra de silicone dentro. Sugiro a de silicone, que é mais agradável ao toque, ela é mais gostosa e lavável. Para fazer esse enchimento, nós pegamos, a sugestão assim, não precisem nem gastar com tecido, pode ser o TNT, porque vai ficar interno, isso aqui é só, nós vamos tirar a capa, lavar, vai ficar reservado e depois volta. Então, nós usamos o TNT. Podemos desvirar a almofada e cortar, ou podemos pegar o molde que vocês fizeram a capa e cortar. Fazemos o corte, não precisa nem ter a costura aqui, podemos aproveitar a dobra, fazemos o corte. TNT, não tem a preocupação de fio de tecido, pode cortar de qualquer maneira, ele não vai entortar. Cortamos aqui, costuramos com margem de 1 centímetro, lembrando de deixar o espaço para passar a mão para colocar o enchimento. E tá feito o enchimento, que agora nós vamos colocar na capa e vamos ver qual foi o efeito que deu. É bem importante que o zíper vá de uma ponta à outra, porque a hora que nós colocamos o enchimento na almofada, ele é
difícil, nós temos que diminuir o espaço dele. E se o zíper não for até a ponta, ele pode estourar o cursor no cantinho. Então, sempre que forem fazer uma almofada, procurem colocar um zíper que seja no tamanho da almofada. Não façam com zíper menor, porque na hora de trocar pode estourar o zíper, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado muito o curso e eu acredito que ao longo dessas 11 aulas eu tenha fornecido técnicas e informações e dicas que vocês consigam construir não só almofadas, mas consigam depois produzir tudo o que quiserem em vestuário. Espero que vocês aproveitem muito e que entendam assim, não basta assistir às aulas para sair costurando, é necessário treino e treino e treino. E muitas vezes vocês vão perceber assim, ó, que nem tudo ficou como desejado. Mas a autocrítica é muito importante na hora da costura, porque a gente só busca a perfeição com essa autocrítica, e não perfeição, mas o melhor, aquilo que desejamos. Então, assim, ó, treinem bastante, se permitam errar, desmanchem, tem muito desmanche na costura, às vezes a gente faz uma costura, não ficou legal, desmancha, faz de novo, não tenha preguiça, não vai com atalho, vou deixar isso aqui de qualquer jeito e depois eu costuro, não, façam tudo minuciosamente que vocês vão ver assim, que vocês vão se encantar com o resultado depois. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o curso e que isso seja um aprendizado para a vida, que vocês não precisem mais de profissionais para fazer ajustes e roupas para vocês, que vocês consigam fazer.